Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui no nosso segundo dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Estamos trabalhando aqui em metodologia científica. Esse é o segundo bloco. Nossa aula está sendo gravada. Enquanto foi o nosso intervalo, eu fui beber água e eu estava lembrando como eu sou grato a Deus a vida da igreja, irmãos, e ao seminário teológico. Porque a igreja de Jesus, ela é um útero de prosperidade, de conhecimento, de sabedoria. Quanto que nós aprendemos com a igreja? Quantas lições na minha vida eu aprendi dentro da igreja? E por esse aprendizado eu pude praticar no mercado de trabalho e prosperei. Então eu fico tão feliz que eu vejo a igreja como um grande útero de conhecimento, de potencial. E não é diferente o seminário, porque o seminário ele vem debaixo da igreja para servir a igreja. O seminário nunca está acima da igreja. O seminário ele nasce porque há uma igreja. E como eu sou grato, sabe? Porque nós, ao termos esse momento aqui de aprendizado e de conhecimento, a gente aprende tanto com Deus, quanto com o povo de Deus, quanto com as pessoas do passado. E como disse sabiamente o Hernandes Dias Lopes, parafraseando uma frase que quando aprendemos com o passado, ele se torna o nosso pedagogo. Mas se não aprendemos com o passado, ele se torna o nosso carrasco, né? O nosso coveiro. E é verdade, a história. E a gente está aqui aprendendo com quem? Com os sábios dos nossos dias, com a vida, com tudo aquilo que é bom. Por isso, não tenham medo de aprender, tá bom? Continuando aqui, irmãos, agora a gente vai para dentro das estruturas, né, de todo o que vem a ser uma metodologia científica. E agora eu vou estar compartilhando com vocês o material do professor Sandoval, que ele dá lá na Faculdade Teológica do ABC, onde ele é um dos diretores, ou o diretor, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. O slide de número 3, elaboração de monografia. Vamos lá. Uma última fala aqui, dentro desse contexto. Tem pessoas que pensam assim, na igreja só tem o que não presta, só tranqueira. Gente viciada, gente drogada, prostituta, problemático, doente. Tem também. Mas Deus não é alguém que dele tem ausência de virtudes. Pelo contrário, Deus é a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento, de todo amor, de toda virtude, de todo poder. Na realidade, a igreja contém todos esses tipos de pessoas, sim. Por quê? Porque muitas pessoas, quando elas passam por todas as experiências da vida e elas, de repente, não aprendem e acabam sofrendo, o último lugar que elas vão buscar é em Deus e, naturalmente, na casa de Deus, que é a igreja. Então, vão ter essas pessoas. Mas, em tese, na igreja, não é só para ter essas pessoas. Jesus, por exemplo, ele não passou por uma experiência horrível para ser o criador da igreja. João Batista também não precisou ter se tornado um ébrio para se tornar um profeta exímio. Davi não era um bandido para que Deus tivesse, para, talvez, assim, para que ele se arrependesse para se tornar rei de Israel. A Bíblia vai contar, sim, de pessoas que viviam na escória da sociedade, mas essa ideia de que a igreja só é o lugar dos restos é muito limitada, eu diria, para não dizer diabólica. Que a igreja, ela é um lugar do quê? Ela é um lugar de espiritualidade genuína, de amor, de sabedoria, de ética, de moral e de todas as virtudes. E por termos todas essas virtudes, e termos o amor de Deus e a compaixão de Deus, Deus deixa a porta bem aberta, inclusive para aqueles que sofrem da sociedade. E nós os recebemos com todo amor e dignidade, e esperamos que agora, em Deus, essas vidas sejam transformadas. De ex-bandidos,
para agora novas pessoas, de prostitutas e viciados para pessoas libertas. Não olhamos com superioridade, porque nós temos o coração de Cristo, mas na realidade a igreja é esse lugar de poder, de graça, de virtudes. É E um assim que braço você tem que. social, né? Hã? É um braço social do Estado também. E isso, ela acaba sendo, mas ela não é só isso, ela é Não, isso muito aí é um mais. dos múltiplos Né? braços dela. A igreja é um lugar onde se formam pensadores, onde se formam pessoas desde cedo que questionam, que lutam contra as trevas. Olha, se eu já luto contra as trevas e venço, por que eu não vou vencer da vida? Ou seja, formam pessoas das mais maravilhosas. A igreja é o laboratório onde se deve se criar os seres humanos mais maravilhosos. Por quê? Porque o nosso Redentor é o ser humano mais maravilhoso. E ele proporciona esse espaço para receber todas as pessoas, até quem Todas as vive na margem da tendências, né? sociedade. Né? Então, pensem com essa perspectiva, sempre com essa perspectiva. Porque há quem olhe para a igreja como se fosse o resto dos restos. Não. Lá também podem ir o resto dos restos, porque um dia éramos restos, mas a graça nos envolveu e onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Agora, nem todo mundo vai ser o resto do resto. Podem ver que muitas pessoas elas crescem já dentro da igreja, elas nem experimentaram o mundo. Por exemplo, minha esposa cresceu desde criancinha, sendo levada para a escola do infantil. Ela lembra, então ela não teve uma experiência comum. Naturalmente, ela deixou sofrimentos. E Então, fica aqui essas palavras, porque é assim que é a igreja. Por isso que tem a gente alguns tem que que amar. falam, né? Tem algumas pessoas que vê uma pessoa que é viciada em álcool, algum parente, alguma família, ele fala assim, ó, fulano precisa de ir para a igreja. Ou seja, precisa estar no extremo para ir para a igreja. Ou seja, Por isso que eu estou não fazendo é por isso que eu estou fazendo esse comentário, Júnior. exato. Porque não. Ah, não, a pessoa está ganhando dinheiro, pode vir para a igreja. A pessoa está tendo desenvolvimento, pode vir para a igreja. Porque sim, é útil, não é só para quem está. É que se convencionou que quem está no resto vem para a igreja. Por quê? Porque Deus está de braços abertos, é verdade. Mas a igreja não é só para esses, são para todos, para a alta elite, para os sábios do mundo, para as pessoas medianas, para as pessoas mais simples, para todos. Amém? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui esse slide aqui para vocês, né? Agora, parte 3, né? Olha lá. Elaboração de uma monografia, de monografias. Monografia monos mais grafein. Monografia é um trabalho escrito resultado de uma pesquisa aprofundada dentro de um único tema ou problema. Podem ver que mesmo antes de metodologia científica, vocês já fizeram monografia. Sim ou não? Fizeram o trabalho do Antigo Testamento? Do Novo Sim, Testamento? Fizeram sim. na matéria de homilética, fizeram prova? Fizeram sermão? E como? Tudo isso é monografia. Quando vocês estão preparando um sermão, um estudo bíblico, acaba sendo uma monografia. Da sua forma indireta, mas é. Né? Continuando. Pode ler para nós, Gil. Ok. Cursos superiores de graduação. Monografias no decorrer do curso. Monografia para a conclusão do curso. O famoso TCC. Semelhantes a monografias que são exigidas nos cursos de graduação, temos outros tipos de trabalhos científicos que são exigidos para grau de mestrado e doutorado. TCC, Professor Sandoval. isso. TCC é trabalho de conclusão do curso, tá bom? A dissertação de mestrado, pode ler para nós, Gil. A dissertação é o relatório de pesquisa exigido para a obtenção do título de mestre. Trata-se de um trabalho de pesquisa com a qual o candidato deve demonstrar sólidos conhecimentos sobre a área de estudo que se dedica, pesquisa e originalidade. Nesse caso, a dissertação de mestrado não é para uma pós. Geralmente, uma pós, lato sensu, seria uma pós, você faz um TCC. O mestrado, o título de mestrado, é a pós stricto sensu, que é aí onde entra o título de mestre.
E aí vem a tese de doutorado. Depois que você passa pelo mestrado, vem a tese de doutorado. Pode ler para nós, Gil, por favor? É o relatório de pesquisa exigido para a obtenção do título de doutor. Constitui-se num trabalho original de pesquisa, com o qual o candidato deve demonstrar capacidade de fazer e avançar na área do estudo com que se dedica. Joia. Última frase, por favor. A tese é o relatório de pesquisa Não. exigido. Você já leu. A última Esse é o frase mesmo. só. Assim, a busca de tudo. Busca pesquisar tudo. Isso. Como eu disse na semana passada, na primeira aula, qual é a diferença do TCC, a diferença da tese e a diferença da dissertação? Ou melhor, TCC, dissertação de mestrado e tese de doutorado. É que no TCC você está ainda sendo fundamentado sobre o tema. Nós estamos fazendo teologia. A gente está sendo fundamentado sobre teologia que tipo? Ortodoxa. A gente não está fazendo aqui um seminário católico, um seminário teológico liberal. A nossa teologia é ortodoxa. Nossa teologia é baseada nessas tradições históricas reformadas, e eu gosto muito de usar o termo teologia reformada. No entanto, a gente está sendo fundamentado. Então, o nosso trabalho de conclusão de curso é em um tema sobre essa base. Já o mestrado, quando você vai para o mestrado, você, dentro dessas cadeiras, depois que você faz o bacharel, você vai fazer, por exemplo, mestrado em Novo Testamento, em Velho Testamento, em História da Igreja. Você vai escolher uma área. E aí você vai pegar quem? Os autores clássicos sobre esse tema e vai dialogar sobre um determinado tema. Então, por isso que chamamos de dissertação de mestrado. E aí, quando você vai para o doutorado, aí você pega e agora você reformula uma dessas ou daquelas teses, ou você dá um novo viés, ou você defende uma nova tese. Por isso que o doutorado é algo que exige mais. Porque agora você já sai desses clássicos e você enxerga alguma coisa, ou que alguém já enxergou e você potencializa, ou você está vendo algo que ninguém viu, que é difícil. Mas aí é onde você faz a sua tese de doutorado. Geralmente tudo isso em bancas, né? Então, só traduzindo aqui para você, a gente já falou na outra aula, tá bom? Sem entrar, sem gastar muito tempo, só para vocês saberem como funciona. Por isso que quando alguém passa por uma banca, seja num TCC, seja numa dissertação de mestrado ou numa tese de doutorado, é aberto também para os alunos e para os parentes, em alguns casos, e vale a pena você assistir, tá bom? Elaboração de uma monografia. Lê para nós, Maísa, por favor. Elaboração de monografias. Um trabalho científico deve sempre ser apresentado dentro das normas. Pequenas diferenças de padrões, que variam de escola para escola, ou de autor para autor. A própria ABNT permite essas pequenas variações. Ou seja, imagine, o Júnior nos chama para... Ele falou para mim que ele gosta muito da área, né, Júnior, de história do direito. Pretende fazer uma um caso aí, dá um exemplo para você, um caso. Uma vez eu estava... Tem um pastor, esqueci o nome dele, da Igreja Batista. Ele fez psicologia, né? Depois ele fez um mestrado na PUC. E eu lembro que na época que ele pregou, ele fez uma citação. Ele falou que ele fez o mestrado dele, e era psicologia. E o tema dele era sexualidade na infância. Esse era o tema. Achei interessante. Porque ele delimitou, né? Psicologia amplo. Sim. Delimitou e o tema foi sexualidade infantil. Olha, geralmente isso que você está falando, né, Júnior, é bem interessante. Geralmente, no trabalho de conclusão de curso, você tem um tema. Na dissertação de mestrado, você fecha mais. Vai. E na tese de doutorado, você fecha ainda muito mais. Muito mais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório, como o Júnior citou. No seu TCC, os privilégios de ser um brasileiro.
o que é ser um brasileiro? É bem aberto. Bem O aberto. brasileiro é diferente É, de um monte de coisa, de um muito monte de macro, gente, né? né? Mas é uma nação. Mas olha, é o Brasil, gente. É muita coisa. Aí, na dissertação do mestrado, você vai falar assim, os privilégios de ser brasileiro na ótica de um nordestino. Opa, Ó, aí já aí você delimitou. já vai... É, Aí, na tese de doutorado, os privilégios de ser brasileiro na ótica de um nordestino, na família do primeiro, família, por exemplo, que funda ali, né, que deriva a árvore genealógica dos nordestinos. Por exemplo. Então, você sai do macro, você vai para uma área menor e depois você vai para... Por isso que a tese ela é mais complexa. é, Né? E a exigência é muito maior. Né, Júlio? verdade. Então, é isso aí. Então, assim, imagine, por isso que todos esses trabalhos, irmãos, têm que estar dentro de normas. E por essa razão é permitido algumas pequenas variações. Nada gritante, tá bom? Continua para nós, Maísa, por favor. Primeira fase, seleção do tema, delimitação do tema. Não, eu esqueci, né? Etapas da confecção da monografia. Primeira fase, seleção do tema, delimitação do tema, levantamento biográfico, plano provisório de trabalho, cronograma. Ou seja, percebam, é toda uma estrutura, né? Segunda fase, coleta de dados, pesquisa biográfica, entrevistas, questionários, observação. Terceira fase, construção lógica, conexão e desenvolvimento, redação provisória. Quarta fase, texto final. Redação da introdução, redação da conclusão, redação final, editoração e impressão. Ou seja, é um processo de pelo menos 4 fases, né? Então, ó, fase da confecção da monografia, cronograma. Pode ler para nós, Maísa, por favor? Você deverá fazer um planejamento do seu tempo, estimando o tempo necessário para a realização de cada tarefa das fases da monografia. Quando acabar essa tarefa, deverá verificar se conseguirá cumprir o prazo dado pelo professor. Joia. E aqui vem uma maquete, né, mostrando como que você deve utilizar essas 4 fases durante um certo período, tá bom? Por isso, irmãos, que nós não pedimos no curso médio o trabalho de conclusão de curso. Somente o aluno que ingressa no bacharel, aí eu já na primeira semana já falo, bom, já você tem agora 2 anos para trabalhar em cima do seu TCC. Porque você já fez 3 anos de base, já sabe uma área que você pretende, e agora você tem os outros 2 anos finais para poder também, na conclusão dos outros 2 anos de teologia, que aí a gente dá aquelas matérias mais específicas, e o aluno também já vai trabalhando paralelamente para fazer o seu TCC. Tá bom, meus irmãos? Mas vamos supor, se um de vocês já quiser começar a partir de hoje, não tem problema. Vocês, ao invés de fazerem 2 anos, você já vai estar trabalhando com muito mais antecedência. Você já vai coletando mais material, é uma coisa já mais... Dá para você gerar mais maturidade na sua pesquisa, né? Então, esse é o benefício de começar antes, tá bom? Continuando, então, vamos lá. Aqui é o cronograma. A questão do tempo é fundamental, né, irmãos? Confecção da monografia. Leia para nós, Júnior, por favor. Confecção da monografia, coleta de dados, leitura e documentação. Cópias, resumos, rascunho, xerox, fotografia, scanner, transferir arquivos. Não esqueça de anotar as referências bibliográficas. Olha só, deixa eu pegar um livro aqui para vocês, para mostrar, irmãos, que muitas vezes a gente nem percebe que as pessoas fazem praticamente uma monografia, a gente nem nota, mas não sei se vocês dá para ver. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho alguns livros embaixo que eu deixo
que são os livros de Philip Yancey. Decepcionado com Deus, Maravilhosa Graça, Alma Sobrevivente e Jesus, ou Jesus que eu nunca conheci. Quem é Philip Yancey? Um irmão nosso, que é um escritor, um dos mais ilustres dos nossos tempos. Para Billy Graham, um dos melhores escritores. E o que Philip Yancey fazia quando ele ia escrever um livro? Olha que interessante. Então, quando ele ia, por exemplo, vamos pegar aqui esse livro, A Maravilhosa Graça. Deus estava trabalhando no coração dele sobre esse tema. Então, ele pegava muitos livros que falavam sobre a graça de Deus. E ali ele começava a ler e fazer as suas anotações, ler, fazer as suas anotações, ler. Claro, ele tinha uma experiência de ser um estudioso, então ele administrava o seu tempo com relação a isso. Ele ia pegando tanto literaturas cristãs quanto literaturas mundiais. Por exemplo, irmãos, é muito comum nos livros dele, quando ele quer ilustrar, ele pega uma obra clássica. Ele pega um assunto clássico, ou da história mundial, ou de um livro clássico, e aí ele ilustra aquela história naquela ideia que ele está desenvolvendo. Então, ele passa vários meses fazendo esse trabalho de pesquisa, de literatura. Cansativo. Oi? O trabalho árduo. Opa, muito exausto, cansativo, mas para ele, como um escritor, Júnior, né, um jornalista, é o que o jornalista faz. Faz parte do DNA deles. Faz parte do DNA. Então, percebam que ele usava da sua aptidão, do seu talento, com a sua espiritualidade, gerando uma contribuição ao povo de Deus. Sim. Na hora que ele conseguia ler, anotar, documentar, fundamentar, e aprimorando cada parte, montando, fez o primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, pronto, a obra está pronta, imprimia, sai essa obra-prima. Percebam, por isso que escrever é uma coisa maravilhosa. É claro, o jornalista ele já nasce com o dom da pena, né? Enquanto muitos de nós sofrem para escrever uma carta, uma minuta, um parágrafo, fazer um trabalho, o jornalista escreve assim como se ele estivesse brincando de jornalista. Hã? O bom jornalista. O bom jornalista. Mas mesmo os grandes eruditos do passado, irmãos, quando vocês pegam, por exemplo, na literatura brasileira, que vocês vão ver como que eles faziam os seus livros, você pega os textos escritos dos grandes, da grande literatura mundial, né? Principalmente brasileiro, Machado de Assis, José de Alencar e tantos, eles tinham o seu texto e muitas vezes depois eles mesmos rabiscavam sobre o texto, aprimorando, porque muitas vezes falavam, não está legal essa parágrafo, porque está faltando algumas palavras. E isso tudo, você percebe que nem sempre é algo ali, exatamente. É como quem faz uma música. Muitas vezes sai a melodia quase que pronta, muitas vezes a letra não encaixa perfeitamente, muitas vezes você tem uma letra pronta que não encaixa com a melodia. Raramente vem os dois juntos, numa única questão. As grandes obras-primas na sinfonia, na orquestra sinfônica, nas obras literárias, elas são trabalhadas, elas são arquitetadas, elas são lapidadas, né? E por isso que muitas vezes se torna um clássico. Né? Então, aqui a gente está falando de uma monografia, mas, de repente, eu estou diante de grandes escritores, aí, de grandes artistas do futuro. Então, esse é o caminho que vocês vão seguir, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos lá. Continuando. Então, confecção da monografia, né? Coleta de dados. Ou seja, irmão, não tem como não queimar a pestana, tá, meu irmão? Leia para nós, Júnior, por favor. Confecção da monografia, construção lógica do trabalho. Elaboração e classificação sistemática dos dados coletados, organizadas dentro de um plano lógico, coordenação inteligente das ideias, conforme as exigências racionais da sistematização, fluidez, raciocinar com objetividade e clareza,
para classificar e organizar todos os dados em um único plano. Joia. Olha aí, ó. Cara de seminarista, preocupado. Os trabalhos. Então, continua para nós, Júnior. Introdução, transportar o leitor, assunto, esclarecer o tema do trabalho, dar definições, relevância e o interesse do tema. A introdução deve conquistar a atenção do leitor. Agora, olha que interessante. Fundamental. Teve uma matéria que a gente trabalhou muito sobre introdução. Teve, Gil? São Introdução. ao Novo E uma Testamento, matéria a gente tinha que Antigo, Hermenêutica. hermenêutica e qual mais? Quando a gente prepara um sermão, precisa ter o quê no sermão logo no início? homilia, né? E homilética e hermenêutica, a gente estudou bastante sobre isso. É a introdução. Ou seja, pode ver que a estrutura é a mesma. Começo, meio e fim, o corpo humano. Introdução, os membros, o desenvolvimento, as ideias e a conclusão. Né? Então, você vê, a monografia não foge disso. Tá vendo? É verdade. Vamos lá. Continuando. Pode continuar, Júnior, por favor. Opa. Levantar o estado atual da questão, manifestar as intenções do autor, os objetivos do trabalho, justificar o plano de trabalho, explicar a metodologia adotada. Joia. A introdução não deve? Retrospecto histórico, caso haja necessidade no seu tema, inclua um capítulo inicial para isso. Apresentação precipitada dos resultados, evite uma introdução muito curta ou muito longa. Eu acho que nesse primeiro ali eu acho interessante. Sim, sim. Esse primeiro aí, retrospecto histórico, Sim. eu acho interessante que isso chama muita atenção do leitor. Você fazer um levantamento histórico, né? Mas aqui ele está dando uma ideia de que não se deve, né? Introdução não deve. Não se deve ser, Como uma monografia, né? É. Mas, assim, você vê, agora vamos aqui apresentar uma coisa diferente, Júnior. Por exemplo, num sermão, já é diferente, né? Sim. Pelo menos é fundamental que a gente dê um apanhado. Mas tem vezes que o apanhado também não é necessário, né? Então, continua para nós, Júnior, por favor. Desenvolvimento agora. É o corpo do trabalho. O tema deve ser explicado, discutido e demonstrado. É dividido em partes, tópicos e subtópicos. Cada parte ou tópico poderá ter também suas divisões ou subtópicos que permitirão o aprofundamento do assunto. A divisão em partes traz clareza e facilita a análise. Joia. Deixa eu só dar um toque aqui, né, irmão? Você vê, isso daqui é o desenvolvimento, lembra o desenvolvimento de um sermão, os pontos de um sermão, não é? Praticamente a mesma Verdade. coisa, né? Continua, Júnior, por favor. A construção racional tem por objetivo explicar, discutir e demonstrar. Envolve objetividade, clareza e precisão. Como a Dilma fazia. Né? Ah, meu Deus, não. Vamos pular essa parte. Agora você... Agora você foi profundo, hein? Você foi profundo. Eu não vou dar cordas para a asa, porque senão a gente não sai. Vai. Ai, Jesus. Continua, Júnior. Explicar. É tornar evidente o que estava implícito, obscuro ou complexo. É tornar inteligível, claro e compreensível. É descrever, classificar ou definir. Tá vendo? A minha cabeça aqui já não parou de pensar na Dilma. Poxa vida, isso aí não pode, não pode. Descreveu ela totalmente agora. Ai, meu Deus. Vamos lá, desenvolvimento, discutir.
discutir. Por favor. É comparar as várias posições que se entrechocam dialeticamente. Procure colocar no seu trabalho outras posições contrárias à sua, para uma melhor discussão do assunto abordado. E aqui eu só vou dar uma palhinha, para não fugir, É o que até contraponto, os né? socialistas e os petistas há de convir que ela é única. Ela é. Todo mundo se cala. Ela é. Ninguém a defende, nem entre eles. Ai, meu É. Deus do céu. Vamos voltar para a aula. Vamos continuar. Por favor. Demonstrar. É aplicar a argumentação apropriada à natureza do trabalho e a partir de verdades garantidas para novas verdades. Procure colocar no seu trabalho outras posições contrárias à sua, para uma melhor discussão do assunto abordado. É o contraponto, né? Sim. Sim. É o contraponto. Isso aí. É claro que aqui vocês têm que lembrar que é um trabalho de conclusão de curso, né, irmãos? É um TCC, ou dissertação de mestrado ou tese de doutorado, né? E a conclusão, pode ler para nós, Maísa, por favor? Conclusão. É a parte onde o autor avalia os resultados obtidos e propõe soluções e aplicações práticas. Deve ser breve, concisa e conter uma resposta para o problema enunciado na introdução. Joia. Assim como a introdução, a conclusão é muito importante, irmãos, né? Agora, é claro, eu digo isso muito nas aulas de homilética, na nossa cultura ocidental, porque nós pensamos de forma grego-romana, porque a cultura oriental nem sempre tem conclusão. Eles têm começo, têm muitos meios e não necessariamente têm fins, tá bom? Depois a gente trabalhar essa ideia melhor nas aulas de homilética. Mas, assim, partindo do pressuposto de um TCC, é claro que eles vão ter, mas não é da cultura, tá? E aí, última parte da conclusão. Pode ler, Maísa, por favor? A conclusão pode recapitular os resultados da pesquisa, confrontar com a introdução, fazer aplicação prática, ser a síntese para a qual caminha o trabalho. Em textos bem redigidos, o tamanho da conclusão é equivalente ao tamanho da introdução. Joia. E aqui terminamos esse slide. Joia, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Alguma Joia. pergunta? Tranquilo. Tranquilíssimo, né? A Maísa já encaminhou aqui para mim no meu particular. Viu, Maísa? Depois você passa para mim, na realidade, por e-mail, tá? Ah, tá bom. Isso, manda o seu... Aqui foi o seu histórico, né? Esse daqui é o seu histórico? Isso. Isso, né? O histórico manda para mim por e-mail, tá? Para eu deixar arquivado, porque aqui é fácil, muito fácil da gente perder, tá bom? Vamos então aqui, meus irmãos, para um outro material. Agora a gente vai estar aprendendo, olha só, vamos estar mostrando para vocês a estrutura da monografia. Aqui uma estrutura, só para vocês terem uma noção, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar para vocês. Olha, elaboração da elaboração da estrutura da monografia. Olha só, tudo que foi lido anteriormente, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Ou seja, temos a capa, temos as fichas, folha de aprovação, a dedicatória, agradecimentos, epígrafe, que são opcionais, o resumo, que é obrigatório, o abstract, que é obrigatório, lista de ilustrações, lista de tabelas, opcional, sumário, ou seja, elementos pré-textuais, elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. E elementos pós-textuais, referências bibliográficas e anexo. Né? Isso é muito importante. Aqui segue, né, estrutura da monografia, capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória opcional, agradecimento opcional. O que é opcional, como o nome já diz, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa
não quer fazer para ninguém, não tem nada para agradecer, ele está ali para tirar um título da faculdade, ele não tem nada para falar, então, a epígrafe também, resumo vernáculo, resumo estrangeiro, na língua, geralmente em inglês, né? Lista de ilustrações também opcional, lista de tabela também opcional, lista de abreviaturas e siglas opcional e sumário. Aqui é um modelo, olha, aqui é um modelo, né? Ó, nome do autor, título, São Paulo. Percebam que ele coloca aqui os tamanhos, né? Os tamanhos, o tamanho 14, negrito, tamanho 16, tamanho 14, vai dando todas as definições. Aqui já mostra que tem que estar em tamanho 12. Olha, todas as descrições vão sendo apresentadas nos seus tamanhos corretos, tá vendo? Aí aqui são modelos, né? Para vocês terem uma noção. Esse estilo aí. Tá vendo? Muito preciso, né? Muito bem feito. Aí aqui o sumário. Aí vem a estrutura da monografia, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, parte inicial do texto, onde deve mostrar a delimitação do assunto, pesquisa indireta, revisão da leitura, problema, justificativa, objetivos metodológicos. Pode-se redigir forma de texto, forma de tópico, pesquisa direta, problema, justificativa, objetos e hipótese. Então, percebam, aí vem o desenvolvimento, pesquisa indireta, revisão e leitura, pesquisa direta, revisão de literatura, metodologia, resultado de discussão, e a conclusão. Né? Estrutura da monografia, pós-textos, referência bibliográfica e anexos opcionais. E aqui segue também uma tabela de como que se faz essa parte bibliográfica. Geralmente se coloca o último nome, depois se abrevia, se coloca o nome, o sobrenome da pessoa e os nomes, aí vem a obra citada e depois vem a cidade, a editora e o ano que foi impresso aquela obra. E os anexos. E assim é o modelo. Deixa eu até... tudo bem até aí, meus irmãos? Super tranquilo, né? Ok. Deixa eu até dar um breve relato para vocês. Quando eu fiz a minha pós de Teologia Urbana, com a pós de Teologia Urbana, eu validei os meus créditos de Teologia. E lá precisamos fazer o TCC. E olha só como que são as coisas, né? Eu estava fazendo a pós, era um período de 2 anos, e ali eu pensei, puxa vida, o que eu vou fazer como trabalho de conclusão de curso para essa pós? Que é uma pós lato sensu, ou seja, não é estrito sensu, não é um mestrado. E eu estava pregando, nesses dias, sobre Judas, a carta de Judas. Isso foi em 2007, por aí. Aí eu comecei a pegar os meus textos de Judas, e aí eu peguei o primeiro sermão, peguei o segundo, peguei o terceiro, o quarto, o quinto, estava no sexto sermão, mais ou menos assim. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho mais assunto de Judas do que, por exemplo, precisava de ter, eu acho que era 60 páginas, 70, não me recordo agora. Eu já tinha 80 páginas. Falei, oh, beleza, eu já tenho praticamente agora os assuntos. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqueles sermões e ali eu trabalhei agora em formato de livro. Foi daí que nasceu o meu livro, O Triunfo de Judas. Foi de um trabalho de conclusão de curso. Foi por essa razão. E por que virou um livro? Porque, na realidade, eu estava fazendo o meu TCC e alguns amigos lá da Bolsa leram, falaram, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou no meu TCC, eu já digitei, eu estou lendo para ver algumas correções. E aí eles falaram, posso ler depois? Eu falei, pode, claro. Aí eu passei para eles, eles falaram, você tem que editar. Você tem que editar. Edita. Aí foi quando surgiu. Aí logo depois que eu fiz o TCC, que eu fui aprovado, aí eu peguei aquele TCC e transformei ele no livro. Dei uns acréscimos e aí virou meu primeiro livro. Parei até o momento, né, como vocês sabem, de editar. Eu quero fazer uma segunda edição, mas como de 2011 para cá eu me dediquei muito, tanto ao Ministério Integral quanto ao ensino, então eu ainda não tive esse tempo, como nosso irmão
Philip Yancey, que ele nasceu com o dom da pena. Então, como eu não nasci com esse dom da pena, eu quero fazer uma reedição, né? Uma segunda edição dele, fazendo algumas correções que precisa ser feito, dar uma pequena contribuição e uma pequena melhorada nele. Mas ele foi para mim o meu laboratório de como lançar um livro. Então perceba que muitas vezes a gente está fazendo algo, e no meu caso ele nasceu do quê? De uma série de mensagens que eu estava pregando na igreja local. Eu acho que eu estava na 8ª mensagem, pregando sobre o livro de Judas. Eu estava indo praticamente cada culto, lendo 2, 3 versículos. Então foi assim que nasceu esse livro. Interessante. Eu pretendo, né? Eu tenho assim uma quantidade boa de material que eu pretendo uma hora virar tudo livro, né? Hoje os meus podcasts eu estou fazendo praticamente o laboratório deles, né? Você As Faldas das Penhas, Josué e Canaã, a Arca da Aliança, que mais? Os que estão lá no que eu abri, depois, na realidade, eles são e agora os profetas. Os profetas, eu acho que eu preguei 40 mensagens sobre os profetas. Eu acho que vai dar uns 3 livros só sobre os profetas. Né? Poderia lançar um livro mesmo. Não. E já está tudo digitado, Júnior. Já está tudo digitado, já está tudo arquivado. Vou até mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Interessante que você pode tirar todas as arestas, pode selecionar, fazer o suprassumo e gerar um material não é. Bom, eu pretendo, né? Mas assim, não tenho tido pressa, Júnior, porque não é. Me entenda. Eu acho que a literatura eu aprendi, né? Eu tinha vontade de fazer, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, mostrar uma coisa aqui particular para vocês, porque isso serve também até como motivação para vocês, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Só mostrar isso para você, olha que interessante. Ó. Aqui está no meu drive pessoal, né? Ó, o meu, tá vendo? Aqui, ó, Triunfo de Judas, ó, tá vendo? 2ª edição. Eu já estou trabalhando nele já tem um bom tempo, tá vendo? Tô trabalhando nele. Ó. Mas assim, como minha prioridade não é lançar o livro, minha prioridade é a igreja, o seminário, então ele está aqui. Aí aqui eu tenho, ó, dentro dos materiais, eu tenho aqui várias coisas, daqui é meu drive pessoal, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui algumas coisas. Aqui, ó. Sermão, comentários escritos. Aqui são tudo que eu escrevi desde 2015 para cá, eu tenho sido sistemático com os meus sermões. Mas antes de 2015, está tudo aqui, ó. Sermões, mensagens escritos. Aqui, ó. Então, eu tenho muito material escrito, que está aqui, ó. Aqui é uma quantidade grande de assuntos, então, né? Está escrito. Mas o que é meu suprassumo mesmo está aqui, ó. De 2015 para cá, ó, agora, esse ano, por exemplo, ó, todas as minhas mensagens já estão aqui, ó, digitalizadas. A mensagem de domingo, ó, já está aqui, parte dela. Você pode condensar em um livro, colocar o tema e depois ir destinando capítulo com os assuntos. Sim. Aí vai ser um trabalho mais de editor, né, Júnior? Porque sim, você vê, ó, por exemplo. Sim, mas é isso mesmo. Essa é a ideia. Aqui, ó, só mostrar aqui 2023, o ano passado. Ó, deixa eu ver, 2023. Se colocar em cada capítulo, você tem que colocar a centralidade do assunto, separando. E o livro, o tema. Todas as minhas mensagens que eu preguei o ano passado, tá aqui, ó, primeira mensagem até a última. O ano passado eu preguei 51 mensagens. Aí tive outras mensagens também, mas que eu não cataloguei. E algumas que eu escrevi e não preguei. Do ano retrasado, olha só que interessante. Deixa eu ver quantas eu preguei em 2022. Deixa eu pôr de ponta cabeça. Eu preguei 57 mensagens. Não são muitas, mas como as minhas mensagens são praticamente um estudo,
Fora disso, tem as aulas, né? Que aí viram apostilas aqui, e material de aula. Aí o material de aula não está aqui no Drive. Então, vocês veem, irmãos, como que é bom você ter uma mentalidade de trabalho científico, porque você vai condensando. Como o Júnior disse, quando eu for elaborar os livros, eu pretendo, né? Mas aí já vou precisar de auxílios e até me ajuda em oração, porque aí tem que ser pessoas que vão me ajudar nessa área de edição, né? Fazer o papel de um editor, né? Que não é fácil também, né? É que você tem que, por exemplo, eu estou olhando assim, estou tendo uma leitura do que você está me falando. O tema é o assunto, é o que abre o livro, né? O abre alas. E cada capítulo você vai ter assunto. Sim. E esses assuntos, você dentro da sua administração, você tem o tema central da pregação. Então ali ela vai virar o quê? Capítulo. Sim. É isso aí. Então, por isso que, assim, que nem, por exemplo, eu falei que no tema Os Profetas, eu vou ter que fazer uma subdivisão. Por exemplo, profetas da corte, profeta das escolas dos profetas, Sim, profeta então da tribo do norte, só que aí profeta vai do sul. ser, só que aí eu te digo que aí vai ser capítulo. Sim, Capítulo sim, sim. vai ter essa natureza. Agora, qual seria o tema? Profetismo do Antigo Testamento, ou, sei lá, é a escola de Isso, é. profeta. O tema Por qual é o isso... livro seu? Escola de profeta. E aí, cada capítulo vai ganhar uma particularidade. Sim, sim. E por isso que, assim, como hoje, né, irmãos, eu me concentro na igreja e no seminário, essa parte editorial ainda eu não estou tendo tempo para fazer. Mas o projeto está aí, os esqueletos estão aí, e eu acredito que, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Tá bom? Uhum. Mas vamos lá, continuando nossa aula, agora vamos mostrar um exemplo de fato, um trabalho, uma monografia. Olha aí, ó. O pastor Sandoval dá um bom exemplo. Eu mandei também em grupo para vocês outros TCCs, outras monografias. Olha essa como está bem elaborado. Ó. O tema é o neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras, significados do ataque aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo. Bom, é claro que aqui, meus irmãos, é só um modelo, né, de um trabalho, tá? Que é um modelo de um trabalho, tá? Aqui ele deixou para a gente ver Sim. como que é esse trabalho. Ó, vou passar rapidamente, não vamos ler, tá? Olha como é bem estruturado, bem feito. Muito interessante, né? As citações, a gente já vai entrar nas citações direta e indireta, tá vendo? Então, é um trabalho. O trabalho científico, geralmente, ele vai ter uma estrutura muito bem feita, você pode ver, ó, tem um cabeçalho aqui em cima, ou seja, isso daqui já dá para ver que já está pronto o livro. Quando você já faz isso, é praticamente o seu livro, ou aquele capítulo já está pronto, né? Então, você facilita muito. Bom. Aí vem as notas. Por último, aqui, ó, tá vendo? Citações, olha aí, que legal, né? Só uma amostra. Referências bibliográficas, ó. Bem interessante, bem criativo. E um abstrato e o resumo. Trabalho muito interessante, né? Tá bom? Vamos agora para citações. Como que se fazem citações? Ah, pastor Raio, tem que saber fazer citações. Então, vou passar aqui para vocês, tá? Já deu horário. Já deu horário? No meu cronômetro aqui. Já deu? 50? Então, só mais uns minutinhos. Deixa eu só aqui rapidamente ver, mudar. Hã? Acho que 20 ou 24, parece que dá. Tá joia. Então, deixa eu só pegar aqui rapidinho, ó. As citações, ó, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que se faz uma citação, irmãos. Temos citações em documentos, apresentação, referências, elaboração, trabalhos acadêmicos, apresentação. Aqui são as normas da ABNT. Citação em documentos.
citações em documentos, apresentação, conceitos, né? Aí aqui vem menção de uma informação extraída de outra fonte. O que é uma citação? É quando, de fato, eu pego uma fonte e falo. Hoje, por exemplo, aqui, nós estamos trabalhando em cima de um material de quem? Do professor José Ribeiro, doutor José Ribeiro, e do professor Sandoval. Eu estou dando a fonte nessa aula. Mas se eu estivesse aqui escrevendo um trabalho para vocês, eu tinha que fazer essa citação. Tipos de citação. Aí vem aqui os tipos. Citação direta, que é uma transcrição literal do texto, indicada pelo sobrenome do autor, ano de publicação e número da página. Citação indireta é uma interpretação de partes do texto, indicada pelo sobrenome do autor e ano da publicação. Citação de citação. Citação de uma obra a qual não se obteve acesso físico, indicada pelo sobrenome do autor, seguido da expressão, aí essa expressão é em latina, ou citada por sobrenome da obra do autor da obra, ano de publicação e número da página. Aí, sistema de chamadas, né? Então, tem toda uma estrutura como que se faz. Sistema, autor, data, alfabética, indicado pelo sobrenome do autor, seguido pelo ano de publicação e número de página para a citação direta. Ou seja, tem toda uma ordem, irmãos. Você não pode quebrar essa ordem, porque senão, quando você pesquisa num livro e você vê que aquele livro foi bem feito, você vai ver que vai ter essa questão alfabética, essa questão da ordem, a questão do sistema numérico indicado por número subscrito, ou seja, é muito bem feito. Porque senão vira uma bagunça. Se cada um citasse de uma forma, colocasse de uma maneira, imaginem a seguinte situação, irmãos, para a gente ser bem prático aqui. Vamos dizer que eu seja um embromation, tá? E eu estou dizendo que o Enéas Tonini disse tal coisa, mas o Enéas nunca disse. Então, o Enéas Tonini, que é o fundador da Igreja Batista Nacional, ele disse que a gente tem que orar para Rafael e para Miguel. Mas ele disse no livro que ele escreveu sobre anjos. No ano, saiu, bota uma data. Eu faço uma citação dessa, mas eu não coloco nada organizado. Não é uma citação fidedigna. Aonde está essa fonte? Onde está esse livro? Foi o pastor Enéas mesmo que disse? Ou ele está querendo dizer algo que o Enéas disse, mas na realidade é uma mentira para distorcer um fato? Perceba, por isso que uma obra, ela tem que ter as fontes, ela tem que dar o endereço da fonte. Quando a gente cita C.S. Lewis, quando a gente cita Philip Yancey, quando a gente cita Nicodemos, Enéas Tonini, Russell Shedd, a gente dá o nome, dá o livro, dá a data, da editora. E se caso a editora fez algo errado, e se houve um erro de imprensa? Então, tudo isso é importante. Por isso que a gente documenta isso. Isso cria o quê? Fidelidade à nossa citação. E também acontece você fazer menção e você não citar a fonte, ele perde a veracidade. Não é nem fraude, não é nem uma fraude, mas você não falou, cada empresa tem um monte de reclamações, e você não aponta a fonte e os números. Exato. Né? Mas acaba sendo quase uma calúnia, né, Júnior? Porque eu estou querendo prejudicar a sua empresa porque eu sou concorrente. E nessa hora, se a empresa... Mesmo que seja verdade, só que ele não trouxe a fonte. Por exemplo, tem lá, no Reclame Aqui, tem lá várias reclamações para aquela empresa. Só que você não trouxe aquela fonte para te assegurar a veracidade. Exatamente. Então, fica muito difícil de sabermos, né? Por isso que assim, tudo isso é importante, irmãos. Por isso que um pastor sério, ele dá a fonte. Quando ele vai testemunhar, ele dá a fonte. Quando ele vai contar o que aconteceu, ele foi na irmã fulana, foi no irmão Gil, foi na irmã Maísa, foi no irmão Júnior. Ele não tem medo de dar fonte. Ah, sim, claro. Isso por ver que são características de pessoas idôneas. Elas falam, ou como já dizia o adágio popular, mata a cobra e mostra o pau. Está aqui a cobra morta com esse cacetete aqui. Acabou. Né? A cobra com a cabeça amassada. Tem que falar. Né? Então, só para a gente concluir,
Observação: a norma recomenda a utilização de sistema autor-data para a citação do sistema numérico para notas de rodapé explicativo. Citação direta, até 3 linhas dentro do texto. Exemplo, aí ele vem e dá um exemplo. Citação direta você usa dessa forma até 3 linhas. Você está citando Russell Shedd. Russell Shedd disse, aí você coloca o ano e a página. Aí você dá a citação, 3 linhas. Opa, agora que deu para mim aqui, Júnior, não desconsiderando o seu horário, mas é que eu tinha começado um pouquinho também atrasado. E aí, ó, citação direta, mais de 3 linhas. Como que você faz? Quando é mais de 3 linhas, aí você coloca exemplo, Huxley, aí você coloca essa citação dando um destaque. Você faz um recuo, uma letra menor do que o texto, e você faz a citação. Citação indireta, inclui aspas no texto, incluída no texto, sem aspas, número da página é opcional. Aqui um exemplo. O videotexto é uma biblioteca referencial atualizada, ou seja, é uma citação indireta, mas você está dando a fonte disso. Citação de citação, pode ser direta ou indireta, respeitando a formação das mesmas. E aqui vem mais um exemplo. Notas de rodapé também segue toda essa estrutura. As notas que a gente vê nos livros. Expressões latinas. Todas essas expressões latinas têm um significado, que se convencionou ser assim. Então, a gente vê opes, se, idem, ibidem e outra, que só pode ser utilizadas quando for adotado o sistema de chamada numérico para citação. Continuando, referências, aqui vem as referências, conceito. Tipos de documento, livro, folheto, parte do livro, folheto, artigo de periódico, trabalho apresentado em congressos, seminários, dissertação e tese, legislação, documentos eletrônicos. Elementos obrigatórios, autor, título e subtítulo, se houver edição, se houver local editor, ano de publicação. Os elementos obrigatórios variam de acordo com o tipo do documento. Elementos opcionais, tradutor, título original, em caso de obras traduzidas, número de página para livros e folhetos, série ou coleção. Aí vem o exemplo do livro, né, ó, como que se mostra. Sobrenome, nome, título do livro, subtítulo, se houver edição, se houver local, editor e ano. É assim que a gente apresenta. Aqui são os exemplos. Mais exemplos, tá vendo, irmãos? Outros exemplos. Artigo de periódico, aqui já é um artigo de um periódico. Periódico é como se fosse uma revista, tá, irmãos? Mas não deixa de ter os trâmites científicos. Olha o exemplo de um artigo periódico. Aqui seria como ela é classificada, né? O exemplo de um congresso. Essas são as normas técnicas. O exemplo de dissertação e tese, quando a gente está fazendo uma citação sobre uma dissertação ou uma tese. Aqui também o exemplo de uma legislação, e o Júnior pode até falar melhor sobre isso. Quando a gente vai fazer uma citação de uma lei, de algo numa lei, e é assim que a gente deve colocar. Essas são as normas. Apresentação formal, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Regras gerais de apresentação, aqui são os critérios, né, de como deve ser apresentado. Pode ver, ó, papel em branco A4, impresso em preto, exceto as ilustrações, fonte. Até a fonte do tamanho tem que ser 12. Fonte do tamanho 10 para a citação direta, com mais de 3 linhas e notas de rodapé, números de página e legenda, margem esquerda superior de 3 centímetros, direita inferior de 2 centímetros. Então, você vê, tem toda uma estrutura. Os espaçamentos também tem uma estrutura, né? Folha de rosto, né? As demais regras, as regras de apresentação.
elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. E aqui são os sites onde foram feitos essa pesquisa. São as referências de onde esse trabalho foi extraído. Podem ver que aqui, ó, Biblioteca do Governo, pesquisas, normas de pesquisas, aqui, uma faculdade, Universidade Federal de, se eu não me engano, Santa Catarina. BU eu não lembro o que significa. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Algo mais técnico, né? Mas é importante vocês saberem. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Olhando assim parece um pouco complicado, mas quando a gente vai na prática fazendo, parece que flui melhor assim as coisas. É que aqui, como é uma aula que eu estou apenas passando para vocês as informações, Gil, por isso que eu não vou dar uma prova sobre isso, porque eu penso, né, diante da nossa necessidade, nós não estamos num curso de metodologia científica, concorda? Para um curso de metodologia científica, eu quero isso tudo de cor e salteado. Porque, afinal de contas, nós estaremos sendo úteis na sociedade dentro desse setor. A nossa proposta aqui é aprender a sistematizar. Já que tem todas essas estruturas, então, num primeiro momento, como informação, é um acúmulo de informação. Mas depois, literalmente vendo onde se encaixa e seguindo o roteiro. Então, seriam como regras, né? Bases, que a gente vai seguindo o roteiro. Tá bom? Aí fica mais fácil, né? Tá joia, Gil? Tá joia, irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vou parar a gravação aqui, tá bom, meus irmãos? Vou parar a gravação para a gente ir para o terceiro e último bloco. Ok?